Eu queria entender uma coisa assim. Tem registro de... que falam que a Bíblia foi escrita por Deus. Mas Deus, né, não desceu dos céus e foi lá. Não. Uhum. Então tem, sei lá, um registro do quem foi a primeira Bíblia. São livros que foram reunidos, né? Isso. Foram livros que foram papiros, reunidos. né? Enrolados. E em qual língua foi escrita primeiramente? Aramaico e hebraico. São as línguas originais. Mas aramaico, hebraico, né, tem grego. Então, cada parte foi escrita com uma língua diferente. E nessa tradução, não foi distorcida e perdida muita coisa? Excelente pergunta. Então, o que acontece? Quando a Bíblia foi escrita, ela estava em rolos, né, em papiros, e ela foi montada, esse cânon, por Constantino no Concílio de Nicéia, em 325, na Turquia. Então, ele escolheu os livros da Bíblia protestante, né, a Bíblia católica, perdão. Tem mais livros que a Bíblia protestante. A protestante é 66, a católica tem alguns livros a mais, de Tobias, por exemplo, é considerado apócrifo para os protestantes, para os católicos não. Né? Mas acho que tudo é válido para você ler. Então, uma coisa que chama a atenção é que antigamente a Bíblia ela não era impressa como hoje é feita em gráfica. Não é só soltar na internet. Então, era feito por copistas. Então, alguém pegava um papiro, copiava aquilo e passava para mais 10. Aqueles 10 copiavam, passavam para outros. E assim ia passando. Se você pegar um texto hoje e pedir para alguém copiar o seu texto e outro copiar, vai chegar um momento dessa trajetória que alguém vai distorcer o texto. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Vai deformar o texto. E a gente não vê essa deformidade. Os 66 livros estão em perfeita harmonia. Um com o outro, eles se complementam. Você não vê nada destoando, nada gritante destoando. Uma outra questão é que a Bíblia passa claramente a mensagem para a gente do amor de Deus, explica o sacrifício de Jesus e mostra o final da história. Então ela vai de Gênesis e Apocalipse, tem começo, meio e fim. Uma outra coisa também que é interessante falar sobre a Bíblia, claro, ela foi inspirada por Deus, né? Não foi escrita literalmente por Deus, foi escrita por homens, né? Foi escrita por pessoas. Davi escreveu, Salomão escreveu, Moisés escreveu, né? João escreveu, né, Lucas, então foi escrito por pessoas. Aí o que acontece? Descobriram os pergaminhos do Mar Morto, né? Esses pergaminhos do Mar Morto têm 2000 anos de história. E curioso que é uma região de guerra, né? De guerra, de atrocidade. E estava lá o vaso com os pergaminhos dentro. E esses pergaminhos foram deixados lá pelos essênios, que na época de Jesus eles procuravam preservar os valores de Deus, né, especialmente também os valores cristãos que eles absorveram. Então eles guardaram isso numa caverna e ficou 2000 anos. Guerra ninguém nunca achou. Aí por acaso um cara estava pastoreando umas cabras lá, um pastor, a cabra entrou na caverna, numa de tantas cavernas, e na cabra não sair, ele jogou uma pedra para a cabra sair. Nessa pedra acertou o vaso, quebrou, ele escutou o som de um vaso quebrado, foi ver e achou o pergaminho. Quer dizer, e aí quando você compara esses pergaminhos de 2000 anos atrás com os textos bíblicos de hoje, é a mesma coisa. Quer dizer, o copista fez a mesma coisa, o mesmo texto. Então, o que valida ainda mais a Bíblia. E uma outra coisa curiosa, ele foi encontrado exatamente no ano que Israel torna-se nação. Quer dizer, é muita coincidência. A gente tem, eu vejo isso uma dinâmica espiritual também. Né? Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948. Os pergaminhos foram encontrados em 48 também. Semanas antes de Israel se tornar a nação. Então, é uma maneira de Deus, no meu entender, validar. Olha, realmente, essa escritura sagrada, ela existe, está aqui. Ó. Isso aqui foi escrito há 2000 anos, está guardado. O texto que você tem hoje na mão é o mesmo texto. Né? Não foi mexido. Então, para mim, isso tem um valor imenso. Antes do achado, as pessoas podiam até questionar, né? Será? Mas com esse achado arqueológico, ele só veio corroborar para isso e validar as escrituras. O que você acha a respeito de... Você acha que é falta de respeito quando as pessoas brincam com a imagem de Jesus e tal? Sei lá, alguém se veste de Jesus, faz uma piada, que nem o Porta dos Fundos fez uma vez, uma brincadeira. Você acha que precisa levar tão a sério? Assim, tem gente que fica ofendido, né? Ah, não, com Deus não se brinca e tal. Assim, aí você está mexendo, no meu ponto de vista, mexendo com a fé de uma pessoa, e não uma pessoa, mas uma grande expressão religiosa mundial. Quando você faz um ato pejorativo contra Jesus, que é a referência do cristianismo, e que tem mais de 1 bilhão de cristãos no mundo, você está mexendo com uma quantidade muito grande. Quer ver? Vê se alguém... Tá? Vou até usar o exemplo da Porta dos Fundos. Vê se a Porta dos Fundos fazia uma piada, faz uma sátira de Maomé. Vai lá e fala que Maomé era boiola. Vê quanto tempo eles vão ficar vivos.
sabe? Porque os radicais não vão deixar isso barato, porque mexeu com a fé deles. Os muçulmanos têm mais de 1 bilhão também de seguidores no mundo, só que tem o lado radical deles, né? Tem os xiitas e tal. Então, eu acho que não deve. Quando você tirar onda de Buda, você vai lá tirar onda dos budistas, tem um templo budista Uzumlai, que eu gosto, acho um lugar super tranquilo de paz, você vai lá tirar onda no ambiente da cultura deles, eu acho que isso tem que ser respeitado, meu ponto de vista. Né? Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Então, acho que aquele negócio, né? O meu direito termina onde começa o seu. Então, acho que mexer com expressões religiosas, eu não acho legal, né? Em qualquer esfera. Melhor. Meu ponto de vista.